Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí, né, nossa série de vídeos sobre o link, a gente vai ver hoje sobre operadores com elementos, né, que seria o first, o element at ou também o default if empty. Então, para começar aqui, a gente vai criar duas listas, bem simples mesmo. Vou chamar aqui de números. 9. Números, também vamos ter uma de inteiro chamada vazio, que não vai ter nada aqui dentro. É uma lista vazia aí. Então, para o início aqui, vamos utilizar o first, que ele é uma operação que vai nos retornar o primeiro item da nossa lista. Okay? Então, ele basicamente pega o primeiro item da nossa coleção. Eu vou dar um pause aqui no vídeo para ele compilar e eu volto mostrando o resultado. Vocês podem ver aqui, ó, ele retornou o primeiro item, que no caso é o número 1. Dentro do first, a gente também consegue colocar nossas functions, né? Trabalhar aqui com functions ou funções ou outros métodos ali. No caso aqui a gente tem uma func que ele entra um inteiro, porque a nossa coleção ela é de um tipo de inteiro, e o retorno dela é um booleano. Ou seja, se for booleano vai retornar o valor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro valor, então, vou chamar aqui de x, par, ou seja, o primeiro número dentro dessa lista aqui que vai ser um par, ou seja, que o resto da divisão por 2 resulte em 0. Obviamente a gente vai ter o número 2 aí. Perfeito. A gente também consegue colocar condições mais complexas. Então, por exemplo, onde o resto da divisão por 3 seja 0 também. Então aqui, ó, ele vai retornar o número que o resto da divisão por 2 e por 3 sejam 0, ou seja, o número 6. Número 6 aqui como resultado. Bom, e se nesse valor aqui retornar falso? Por exemplo, vou colocar aqui, vou trocar esse 3 aqui por um 10. Ou seja, ele tem que retornar o valor, um valor par e também um valor que seja divisível por 10. Como vocês podem ver, ele já até acusou aqui, ó, uma exceção. Estourou aqui para a gente uma exceção, dizendo que esta sequência ela não contém nenhum elemento que satisfaça essa condição aqui. Então, é aí que entra o nosso first or default, que agora vocês vão ver que ele não vai dar exceção. Eu já vou explicar o porquê. Ele retornou o 0 aqui, no caso. E vocês podem ver que o número 0 ele não está dentro da nossa coleção aqui. Então, o que acontece? Não somente o first, mas aos outros métodos que a gente vai olhar hoje, a gente tem esse sufixo aqui, ó, or default, que é o que? Se dentro da nossa coleção não tiver um elemento que satisfaça a condição que a gente pediu, ele vai retornar o valor padrão do objeto ou do tipo da nossa coleção. No nosso caso aqui, como ela é uma coleção de inteiros, o valor default de inteiro é o 0. Ok? A gente pode até tirar a prova disso daqui. Ó. Vou colocar default porque pode dar problema. Né? Então, padrão é o default int. E vou escrever aqui o padrão. Então, a gente tem dentro do C# esse default aqui que retorna
o valor padrão do tipo que a gente colocar aqui. Ó. No caso do inteiro veio 0. Se você colocasse aqui, por exemplo, default string, vou trocar aqui para var. Se a gente colocar aqui um default string, ele vai vir um valor padrão de string, que no caso é nulo, ou uma string.empty, e por aí vai. Inclusive, né, se a gente vir aqui, a gente pode até colocar de objetos estudante. Objetos complexos, como estudante, por exemplo. E o valor default estudante também, ó, é nulo. Okay? Então, é isso que serve o default. Então, se não tiver nenhum item dentro da nossa coleção que satisfaça a condição, se tiver o default, ele vai retornar o valor default daquela condição. Okay? Bom, gente, dando continuidade aí, a gente também tem o element_at, que seria a gente pegar o elemento numa posição. Então, se a gente quiser, por exemplo, pegar o elemento na posição 0, ele vai retornar o primeiro elemento aí para a gente, que seria ali no caso, a mesma ideia do first, né? Que seria no caso o elemento 1. Se a gente quiser pegar, por exemplo, o elemento 9, ele já vai dar a exceção. Porque ó, ele deu aqui o tipo de exceção fora do range, ou seja, dentro dessa nossa coleção a gente não tem o elemento na posição 9, no índice 9. E é aí que entra o nosso orDefault. E ele retorna o valor padrão, que é o 0. Vou colocar aqui um padrão. Números.default_empty. Então aqui eu estou pegando o nosso número e ele vai me retornar o valor padrão se a coleção vier vazia. E aqui ele está retornando um enumerable. No caso aqui ele não retorna nada porque não está vazio, mas se a gente trocar aqui para vazio, ele vai me retornar o valor padrão. Só que aqui no caso é uma coleção, né? Faltou esse pequeno detalhe. Var em padrão CWI. Vamos lá de novo. Então ele me retorna aqui o 0. Se eu colocar aqui o números, ele vai me retornar a minha coleção normal. Então, para que serve isso daqui? Imagina que você tem um objeto complexo e dentro desse objeto complexo você tem um outro objeto complexo como propriedade. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo disso aqui dentro. Região ID. Vamos imaginar que aqui esse list de strings fosse, em vez de string, fosse uma lista de região. Aqui ia mostrar a região que o aluno, que essas disciplinas estariam, sei lá, né? Vamos usar, fosse uma lista de região. Caso esse valor aqui, quando a gente fosse pegar lá da nossa API ou do nosso banco de dados ou do que for, retornasse vazio ou nulo, ele ia pegar e ia me devolver o valor padrão, que no caso seria um null mesmo, mas se fosse aqui um inteiro e aqui retornasse nulo porque não tivesse esse inteiro, você fala, mas inteiro não pode retornar nulo ou vazio, mas a gente tem no C# essa interrogação aqui, e essa interrogação permite que a gente instancie isso daqui como nulo. Ele não acusou erro, mas se eu tirar uma interrogação, ele vai me dar um erro dizendo que inteiro não pode ser nulo.
Com interrogação, aí já pode. Então, dependendo do caso, um inteiro pode vir nulo. Então é para isso aqui que ele serve. Bom, e aí fica a dúvida, né? Quando que a gente usa o first ou first or default ou qualquer um desses e or default? Quando você quer que estoure uma exceção, você não vai utilizar o or default. Se você não quer que estoure uma exceção, você utiliza o or default. Então esse é o jeito simples. Vocês falam, poxa, mas às vezes ainda fica meio vago. Então imagina que você tem uma API lá, que busca lá, vamos dizer, essa numeração aqui. Só que se para você, durante o que você for fazer ali no código, na regra de negócios, esse valor vir nulo ou não, tanto faz, for indiferente, aí tudo bem, você utiliza o wordFall e segue vida. Porém, se essa coleção for muito importante, ela não pode vir nula de jeito nenhum, aí vocês utilizem sem o wordFall para realmente estourar uma exceção e avisar que aconteceu algum erro e repetir o procedimento, ok? Bom, e nos finalmente aqui, né, o default if empty também tem uma outra propriedade bacana. Ele mostra aqui um inteiro e o default value. Quer dizer o que? Se tiver vazio, ele vai retornar default, ok? Ou seja, é zero, como a gente viu. Mas e se em vez de zero a gente quiser um outro valor, por exemplo 100? Ou melhor ainda, vamos colocar aqui 404, que é um erro de HTTP, né, quando o recurso não é encontrado. Então, se ele vier vazio, ele vai me dar um valor 404 e ele vai exibir aqui 404. Então, dependendo de como você vai tratar esse valor, no caso aqui do inteiro, talvez você colocar um valor que esteja fora do seu range, você consegue fazer algum tratamento. Por exemplo, vamos dizer que nessa questão aqui dos números, o 404 ele está fora desse range, ou seja, nenhum desses valores são 404. Então, quando o meu programa pegar lá o 404, eu posso fazer um tratamento ali dentro, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado e até a próxima.